Olá pessoal, outra vez eu estou aqui, é bom estar de volta e quero agradecer a todos vocês pela audiência, por vocês estarem aí com a gente, tá? Bom demais, mas nós estamos aqui para mais uma vez falar sobre liderança, tá gente? E desta vez nós estaremos falando sobre o líder que governa, sobre autoridade. E eu quero deixar aqui, antes de dar sequência, eu quero deixar um texto bíblico que está baseado em 1 Coríntios, o capítulo 13. Eu gostaria que vocês me ouvissem só por um instante, para nós podermos dar sequência. O que diz a Bíblia aqui, fala assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou dos homens, e dos anjos, e não fizesse caridade, seria como metal que zoa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria feito, ou nada valeria. E, pessoal, a gente fala muito de líder, mas vocês sabiam que um líder precisa ter exemplo? E o que mais existe são líderes que não têm exemplo, são muitos os líderes que não têm exemplo. Por bem, eu quero falar hoje de um líder que deu exemplo, que marcou e tem marcado por muitos tempos e vai marcar a história. E aqui esse texto que eu falei diz que a pessoa pode ter tudo, ciência, conhecimento, ter toda a filosofia, toda a teoria desse mundo, mas se não tiver a fé, as obras, pode até falar a língua dos anjos, ser um doutorado, magistrado, pode ser quem for. Mas se a pessoa fala de amor, de caridade, de humanidade, fala de tantas coisas em referente ao bem-estar, ao cuidado, zelo das pessoas que lhe cercam, nada disso vale a pena. Então é importante que um líder ou os líderes que existem sejam pessoas de verdade, que tenham um coração humano, que sinta a dor, a compaixão, a misericórdia, porque nós vemos tantos líderes que têm tirado da humanidade, que tira roubando, que tira, às vezes, pegando dinheiro do país, do povo, e colocando do outro lado do mundo, como vocês sabem, né? Nas ilhas, os lugares mais distantes, tentando esconder o dinheiro que não é deles. Mas aqui eu quero falar de um líder que vocês conhecem, de Gandhi, Mahatma Gandhi. Gandhi foi extraordinário. Todos sabem que ele não viveu tanto, mas em 1869 nasceu Gandhi, de uma família simples, nasceu no meio de um povo muito carente, mas quando ele começou a crescer, dentro de si já havia nascido um líder dentro de si. E ele começou a estudar. Gandhi, algumas vezes forçaram ele a fazer coisas que não era do agrado dele, como por exemplo, fizeram um casamento forçado quando ele tinha 13 anos, mas isto não frustrou os sonhos dele, porque ele tinha sonho de ajudar as pessoas, de mudar a história de muita gente. E depois disso, Gandhi, ele viajou e foi estudar, mas a Índia era uma colônia, tá? Uma colônia britânica, e havia guerra entre os britânicos e aquela população, de forma que eles não tinham um bem-estar, eles não podiam fazer o que eles queriam ali.
E o que acontece ali? Ele começou com ele foi estudar fora. E depois que ele voltou, ele já tinha muito conhecimento, ele entendia de filosofia, ele entendia de comportamentos humanos. Então Gandhi, quando voltou, ele vinha trazendo uma nova ideia. Ele trazia consigo uma nova filosofia. E qual era a filosofia de Gandhi? Era ajudar quem mais precisasse. Nós vemos então que Gandhi, ele criou um movimento, tá? Gandhi criou um movimento, e esse movimento ele atraiu uma multidão para si. Ele foi preso, mas ele não desistiu. Ele voltou, e quando ele voltou, aí ele criou aí, então, vários movimentos em prol da liberdade, né? Ele criou um movimento muito interessante, e ele criou a marcha que ficou famosa, levantou milhões de indianos para trabalhar em prol da liberdade. Ele criou a Marcha da Liberdade. Gandhi também criou também outro período de fome, a greve da fome, das maiores greves em prol daquele povo. Ele foi preso novamente. Gandhi foi preso aí pelo menos no mínimo 3 vezes. Ele teve que sair do seu país, ficar fora, foi preso várias vezes, mas ele estava lutando pela liberdade dos indianos. Por aquele povo ele sofreu, ele foi preso, ele foi massacrado, maltratado, ele foi desprezado, rejeitado, abandonado. Mas quando isso aconteceu, deixou um marco histórico. Ele era uma pessoa que tinha muitos pensamentos, muitas ideias para ajudar o povo. Ele fazia de tudo para ajudar as pessoas. É aqui o texto aqui diz: se você, ainda que tu falasse a língua dos anjos, fizesse tanta coisa, e não tivesse amor e nem caridade, nada disso seria feito. O que nós vemos é que muitas vezes os nossos líderes, eles falam de tanta coisa, né? Promete nos palcos: vou fazer isso em prol do povo, da cidade. Mas na verdade eles não fazem nada. Em 1947, Gandhi, ele foi... O país, na verdade, a Índia, os ingleses tiveram que reconhecer, na verdade. Reconhecer que ele estava certo, aquele povo precisava de liberdade. E ele foi condecorado, ele foi chamado e recebeu um troféu mundial da paz. Foi reconhecido mundialmente como um dos líderes mais importantes que já existiu na história humana. Infelizmente, ele foi morto, assassinado um ano depois, né? Mas ele deixou um legado histórico. Esse legado que Gandhi deixou, ninguém vai tirar. Jamais. Ele partiu, mas deixou um legado para a humanidade. Que ainda que você tivesse dom ou falasse a língua dos santos e não tivesse amor para lutar pelo povo, nada disso valeria, tá, gente? Então deixo aqui, tá, uma referência. Gandhi, ele hoje Mahatma Gandhi, ele é reconhecido mundialmente, no mundo inteiro, todos conhecem ele. E às vezes diz: não, mas e como ele fez isso? Ele fez com armamento de guerra? Não. Ele não usou armamento, ele não usou nada disso. Quando as pessoas vinham, os ingleses vinham a cavalos para passar por cima do povo, ele disse: deita todos vocês no chão. Ninguém faça nada. Nós somos de paz e lutamos pela paz. Isso marcou, porque ninguém podia fazer nada com alguém que só queria paz. Só queria ter direito de, como ser humano, poder sobreviver numa sociedade tão desigual. E até parece até com a história do nosso país, onde uns ganham tanto e outros ganham nada. E os nossos governantes que estão no poder, que nós colocamos lá no poder e eles não fazem nada. Então eu deixo aqui, você que pensa em ser um líder, um grande empresário,
pense sempre no seu próximo. Comece a pensar a partir dos seus funcionários. Será que eles, quando saíram de casa, tinham alguma coisa para comer ou estão trabalhando aí do seu lado, com fome, e você ainda está maltratando, desprezando, cheio de arrogância? Um líder que governa pela paz e pela autoridade, ele até descobre talento. É diferente de muitos que não conseguem nem saber a qualidade que a pessoa tem. Então deixo aqui muito claro a todos vocês: seja um líder, seja uma pessoa de sucesso, mas seja honesto, seja você mesmo. E eu tenho certeza que aonde você chegar, você pode chegar de cabeça erguida, que ninguém vai dizer, ali é mais um corrupto. Ninguém vai dizer isso. Alguém vai dizer, chegou um cidadão de bem, um cidadão de paz. Se você gostou, deixa aí o seu like, aperte o sininho aí, se inscreva, que é muito importante você se inscrever. Eu agradeço. Até a próxima.